Salve família! Hoje vamos iniciar mais um episódio do quadro Curiosidades Eterno Aprendiz e hoje vamos falar sobre as origens da civilização chinesa. Sendo parte de uma das mais antigas civilizações conhecidas, o Império Chinês já existia antes mesmo da ascensão de Roma no mundo antigo e perdurou mesmo após a queda do Império Romano. Sua cultura influenciou vários países vizinhos como Japão e Coreia, sobrevivendo até a atualidade com muitos de seus costumes culturais. Além de terem sido responsáveis pela descoberta da pólvora e das invenções do papel e da bússola, segundo alguns economistas, a China tem grandes chances de se tornar futuramente uma das maiores economias do mundo e, se não a maior, posição que já é ocupada atualmente pelos Estados Unidos da América. Foi na China que foram encontrados os vestígios fósseis do Homem de Pequim, ou, cientificamente falando, Homo erectus pequinensis, que é um dos mais antigos fósseis pertencentes à espécie humana. Esse provável antepassado teria vivido há mais de 400 mil anos e andava ereto. No leste da China, encontram-se dois rios, o Yangtze-Kiang e o Huanghe, também conhecido como Rio Amarelo. Esse segundo foi responsável pelo desenvolvimento da agricultura e o surgimento de cidades na região. Ele se torna muito raso e arenoso durante as secas, e após as chuvas, ele se enche e cobre as planícies. Esta dinâmica irrigava as terras e os camponeses podiam plantar na época em que estavam secas. Acredita-se que nesse território teria se dado o início de toda a civilização chinesa. Mais recentemente, as pesquisas revelam aos historiadores que este foi apenas um dos centros de difusão que deu origem à civilização chinesa. A China foi governada por diferentes linhagens de reis e imperadores. Devido a isso, costuma-se dividir a história da China antiga se baseando nos períodos de governo de cada dinastia. As 5 primeiras dinastias chinesas foram a dinastia Xia, de 2205 a 1818 a.C. A existência desta dinastia é controvérsia entre os historiadores, de modo que na realidade não se sabe ao certo se ela realmente existiu. A dinastia Shang, de 1500 a 1050 a.C., e apesar de alguns historiadores duvidarem da existência desta dinastia, algumas descobertas arqueológicas recentes comprovam a sua existência. Foram encontrados objetos de bronze, inscrições em ossos e cascos de tartaruga e sepulturas. Os escritos encontrados referentes ao período da dinastia Shang são considerados os mais antigos registros escritos da história da China. Dinastia Zhou, de 1050 a 256 a.C., os Zhou derrubaram os Shang e assumiram o poder.
Eles eram uma poderosa família e tinham o costume de distribuir terras aos seus aliados. Eram apoiados por famílias nobres e ricas, e cada uma destas famílias governava uma província. Com o passar do tempo e o crescimento destas províncias, a China acabou sendo dividida em 7 principados. Em pouco tempo, eles entraram em guerra entre si, período conhecido como Época dos Estados Guerreiros. Guerra esta que foi vencida pelo primeiro reino de Qin. A dinastia Qin, de 221 a 207 a.C., o rei de Qin, após vencer a dinastia Zhou, conquistou um território após o outro e fez crescer o seu reino. Chegou ao ponto de conquistar quase toda a China e ganhou o título de primeiro rei de Qin. Qin tornou-se o fundador do Império Chinês e estabeleceu pela primeira vez um estado unificado. A dinastia Han, de 206 a.C. a 220 d.C., aproveitando-se da morte do imperador e da crise política do país, Liu Bang tomou o poder e deu início à dinastia Han. Esta dinastia se caracterizou por tentar comprar aliados vizinhos através de presentes como tecidos de seda, espelhos de bronze, perfumes, joias e outros. Nesta época, os chineses se consideravam o centro do mundo, chegando a chamar o seu país de Império do Meio. Durante esta dinastia, a China teve um grande aumento da população e muitos avanços técnicos, como a invenção do carrinho de mão e do moinho movido a água. Apesar disso, os camponeses continuavam vivendo sob condições precárias, o que causou violentas revoltas camponesas no início da era cristã. Estas revoltas contribuíram para o enfraquecimento do Império Chinês, trazendo o fim da dinastia Han. A partir de então, o Império da China se dividiu em 3 reinos: Wei, Wu e Shu, que duraram do ano 220 ao ano 265 da era cristã. E você, o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal? Deixa nos comentários ideias e sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, clicar no sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e compartilhar. Tamo junto, família!